Adiar as coisas é o maior desperdício de vida rubanás. Cada dia, à medida que chega, e negonás o presente prometendo-nos o futuro. Você tem sonhos grandes, metas importantes, objetivos que poderiam transformar completamente sua vida. Mas toda manhã você acorda e diz a mesma coisa. Amanhã eu começo. Amanhã inicio aquele livro. Amanhã abro meu canal. Amanhã começo a meditar. Ou melhor ainda, na segunda-feira eu começo a dieta. E assim, os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. E aqueles sonhos extraordinários que poderiam ter se tornado realidade permanecem exatamente onde sempre estiveram, na sua imaginação, nunca no mundo real. E a vida extraordinária que você poderia estar vivendo se tivesse começado a trabalhar naqueles objetivos continua sendo apenas uma possibilidade distante, um e se, que te assombra nas noites de insônia. Sêneca, o filósofo estoico, que viveu há quase 2000 anos, nos adverte sobre este veneno silencioso da procrastinação. Adiar as coisas é o maior desperdício de vida. Nos arrebata a cada dia à medida que chega e nos nega o presente, prometendo-nos o futuro. O maior obstáculo para viver está na expectativa que depende do amanhã e desperdiça o hoje. Você está se ocupando com o que está sob controle da fortuna e abandonando o que está sob o seu. O que está esperando? Para que objetivo se esforça? Todo o futuro está na incerteza. Viva imediatamente. E aqui está a verdade brutal que a história nos demonstra repetidamente. O maior fator para alcançar qualquer objetivo é trabalhar nesse objetivo. Parece óbvio, quase estúpido de tão simples. Mas é exatamente por isso que a maioria ignora. Olhe ao redor da história. Pessoas com deficiências físicas severas alcançaram coisas extraordinárias. Pessoas nascidas na pobreza mais extrema conquistaram riqueza e influência. Pessoas em lugares remotos, sem recursos, sem oportunidades, realizaram o impossível, qualquer que seja a sua desculpa. Você pode encontrar alguém que estava em situação similar ou pior e ainda assim alcançou exatamente o que você sonha alcançar. Qual era o segredo delas? Não tinham superpoderes, não eram geneticamente superiores, simplesmente trabalharam. Começaram, persistiram, não adiaram até as condições serem perfeitas, porque as condições nunca são perfeitas. Elas agiram apesar da imperfeição, apesar do medo, apesar das 1000 razões para adiar. Epicteto, outro gigante estoico, nos confronta com uma pergunta devastadora. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? Que tipo de mestre você ainda está esperando para recomendar sua superação pessoal? Você não é mais criança, é um adulto. Se você é descuidado e preguiçoso agora, se continua adiando as coisas, sempre postergando para o dia seguinte, o momento em que cuidará de si mesmo, você não notará que está progredindo. Viverá e morrerá como alguém bastante comum. E aí está o grande horror. Não é que você fracassou espetacularmente, é que você nunca tentou. Você morrerá se perguntando e se carregando o peso esmagador do potencial não realizado. A maioria das pessoas no leito de morte não se arrepende das coisas que fez e deram errado. Se arrepende daquilo que nunca se dignou a tentar. Epicteto continua. De agora em diante, decida viver como um adulto que está progredindo. Faça do que acredita ser melhor uma lei que nunca a deixa de lado. E sempre que encontrar algo difícil ou prazeroso, de alta ou baixa consideração, lembre-se, o concurso é agora. Você está nos Jogos Olímpicos. Não pode mais esperar. Seu progresso se arruína ou se preserva por um único dia. Foi assim que Sócrates se realizou, não prestando atenção a nada além da razão em tudo que encontrava. E você, embora ainda não seja Sócrates, deveria viver como alguém que ao menos quer ser. Pense nisso. Epicteto está nos convidando a sonhar com nada menos que nos tornarmos como Sócrates, um dos homens mais influentes da história ocidental. Não está dizendo para sermos medíocres ou apenas bons o suficiente. Está nos desafiando a aspirar grandeza. Os estoicos acreditavam que dentro de cada um de nós existe um demônio,
um ser intermediário entre deuses e humanos, nossa versão mais elevada possível. E nosso trabalho na vida não é simplesmente sobreviver ou ser confortável, mas nos aproximarmos desse ideal tanto quanto humanamente possível, tornar-nos quase divinos através do cultivo da virtude e da razão. Mas tudo isso requer uma coisa fundamental: começar agora, não amanhã, agora. Então vamos ver o que os especialistas modernos em alto desempenho têm a dizer sobre as características daqueles que alcançam o extraordinário. Steven Kotler, um dos maiores especialistas mundiais em performance ótima, descobriu algo fascinante estudando pessoas que alcançam o impossível. Ele chama isso de o hábito da ferocidade, a capacidade de enfrentar qualquer desafio imediata e automaticamente. Sempre que pessoas de desempenho ótimo tropeçam nas dificuldades da vida, instintivamente se lançam em direção a elas. Se lançam antes mesmo de poderem pensar em não se lançar. Diante dos obstáculos, os melhores entre os melhores não precisam se preocupar em manter o rumo. Tão recarregada está sua bateria de motivação. Tão treinados estão seus reflexos de coragem, que enfrentam desafios sem sequer perceber. Perceba a diferença. A pessoa comum vê um desafio e adia. A pessoa extraordinária vê um desafio e ataca imediatamente, sem hesitação, quase como reflexo automático. Marisa Peer, terapeuta de estrelas de cinema CEOs de multinacionais e presidentes, descobriu algo similar trabalhando com os mais bem-sucedidos do mundo. Todos os meus clientes exitosos parecem compartilhar um traço comum quando se trata de abordar seus problemas e perseguir seus sonhos. Toda manhã, quando se levantam, fazem o que odeiam ou lhes desagrada. E fazem primeiro. De fato, fazer o que você odeia e tirolou do caminho fazendo-o primeiro é uma das formas mais rápidas de injetar sucesso em sua vida. Se você pode criar esse hábito e aplicá-lo ao longo de sua vida, verá sua vida mudar. E Woody Allen capturou essa verdade de forma memorável. 80% do sucesso é aparecer. Se você trabalha todo dia em um projeto, o mais provável é que esse projeto tenha sucesso. Se escreve todo dia, terminará um livro. Se medita todo dia, fará enormes progressos espirituais. Se vai à academia todo dia, ficará em forma inevitavelmente. A grande diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas comuns não é talento, sorte ou conexões. É que as pessoas bem-sucedidas fazem o trabalho. Elas não esperam estar inspiradas, motivadas ou com vontade. Simplesmente fazem porque entendem que precisa ser feito. A pessoa comum adia. Estou cansado hoje, tive um dia horrível, estou muito preocupado, não estou inspirado. Amanhã eu faço... E amanhã nunca chega. Então precisamos nos treinar para fazer as coisas que não queremos fazer. As coisas difíceis, as coisas que exigem esforço, porque metas extraordinárias, por definição, envolvem trabalho extraordinário. Trabalho que frequentemente não temos vontade de fazer. Marco Aurélio, o imperador filósofo, também enfrentava manhãs difíceis. E veja o que dizia a si mesmo ao amanhecer, quando tinha problemas para sair da cama. Tenho que ir trabalhar como ser humano. Do que tenho que me queixar se vou fazer aquilo para o qual nasci, as coisas para as quais me trouxeram ao mundo. Ou foi para isso que fui criado, para me encolher debaixo das cobertas e me manter quentinho, mas é melhor aqui. Então nasci para me sentir bem, e em vez de fazer coisas e experimentá-las, não vê que as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas e as abelhas, realizando suas tarefas individuais, põem o mundo em ordem, o melhor que podem, e você não está disposto a fazer seu trabalho como ser humano? Por que não corre para fazer o que exige sua natureza? Aqui está a chave de tudo. Marco Aurélio controlava seu discurso interior. Ele se falava de forma a se motivar, a se mobilizar para a ação. E isso é o segredo mais importante. Você pode se motivar através do controle do seu diálogo interno. Mas há uma tática específica que multiplica tudo. Programe suas tarefas mais difíceis para a primeira hora do dia. Sempre comece sua jornada pelo mais difícil. Por quê?
Porque quando você faz o difícil primeiro, já adquire uma sensação de realização. O mais importante está feito. As outras tarefas, sendo mais fáceis, se tornam ainda mais fáceis. Você começa o dia com uma grande vitória e desfruta dessa sensação de triunfo durante todo o resto do dia. A maioria faz exatamente o oposto. Tem coisas difíceis e fica procrastinando. Vou mandar esses e-mails primeiro, depois faço aquele relatório. Vou fazer essas ligações, depois trabalho no que meu chefe pediu. Vou ao supermercado e quando voltar, escrevo meu livro. E assim vão adiando até que o dia acaba e dizem: não deu tempo hoje, amanhã faço. E o ciclo continua infinitamente. Meu truque, pessoal: fazer a cama imediatamente ao levantar. Parece trivial, mas é minha primeira vitória do dia. Antes mesmo de escovar os dentes, já triunfei. E aqui está o crucial. Eu me felicito em voz alta. Digo: bem, Pablo, primeira vitória do dia. Começamos triunfando. Vamos pela seguinte. Isso gera em mim um sentimento de triunfo e cria apetite por mais vitórias. É assim que se constrói o hábito de enfrentar dificuldades imediatamente. E algo extraordinário acontece quando você cultiva esse hábito de fazer o difícil. Primeiro, começa a desfrutar da boa consciência de estar fazendo o correto. Todos já procrastinamos. Sabemos como se sente ficar ocupado com trabalho irrelevante, sentindo-nos produtivos superficialmente, mas lá no fundo, sabendo que não estamos fazendo o que deveríamos. Quando você enfrenta as tarefas difíceis, estratégicas, importante, primeiro, saboreia desde cedo essa boa consciência. E isso transforma completamente seu dia. Mas começa com pequenas vitórias. Desde que você levanta, realize pequenas atividades que criem inércia positiva. Quando chegar a hora de trabalhar nas metas importantes, você já vem com impulso, que torna muito mais fácil otecá-las sem hesitação. Outro fator crucial é deixar claro para si mesmo que isso é sua escolha, não imposição. Nós humanos precisamos sentir controle sobre nossas vidas. Quando sentimos que estão nos impondo algo que não temos controle, isso pode literalmente nos adoecer, nos levar à depressão. Mas você pode controlar isso através do seu discurso interno. Por exemplo, há relatórios que você não gosta, mas que são importantes para seu trabalho. Diga para si mesmo: eu quero fazer meu trabalho bem. Esses relatórios são importantes para manter meu emprego, para ser bom profissional. Decidi fazê-los porque são importantes. Quando você controla sua narrativa interna, incluindo que você decidiu fazer aquilo, seu subconsciente acredita e você se sente muito melhor. A chave é repetição. Não basta dizer uma vez, precisa repetir várias vezes para que seu subconsciente aceite como verdade. Cada pensamento deixa uma marca, e para que essa marca seja poderosa, você precisa pensar muitas vezes. É um auto-engano útil dizer que escolheu mesmo quando foi seu chefe quem pediu. Mas funciona. Eu quero manter meu trabalho, quero brilhar. Esta atividade é importante. Decidi fazê-la. A dieta é boa para mim porque melhora a minha saúde. Decidi fazer a dieta. Tenho que comer brócolis. Decidi comer brócolis porque quero melhorar minha dieta. Expressar as coisas como decisão pessoal aumenta dramaticamente sua motivação e capacidade de executar. E a outra forma de se motivar, lembrar-se de que os bem-sucedidos fazem essas coisas. Os bem-sucedidos não trabalham apenas no que lhes agrada, fazem também o que lhes desagrada. Muhammad Ali disse: odiei cada minuto de treinamento, mas disse: não desista. Sofra agora e viva o resto de sua vida como um campeão. E, finalmente, estabeleça recompensas físicas. Trabalhou no relatório, terminou. 5 minutos de YouTube. Foi à academia ou 10 minutos de Instagram. Ou psicológicas, que são igualmente poderosas. Você se felicita. A ciência descobriu que quando nos felicitamos, geramos dopamina, o hormônio do quero mais. E aqui está o segredo. A voz mais poderosa que podemos ouvir é nossa própria voz. Quando você se aprova, quando se felicita por fazer o trabalho, o efeito é poderosíssimo e é uma das formas mais eficazes de melhorar a autoestima rapidamente. Você faz seu trabalho e diz: bem, Pablo,
fez o que tinha que fazer, está trabalhando como campeões. Tem atitude de vencedor, vai ver como vai triunfar, vai chegar muito alto. Você se sente bem, dopamina é liberada e seu corpo quer mais daquela ação virtuosa. É assim que você se torna imparável. Resumindo, faça as atividades que menos gosta ou são mais difíceis. Primeiro, isso produz sensação de triunfo que cria apetite por mais. Controle seu discurso interior. Diga que é sua escolha, porque precisamos sentir controle. Felicite-se, porque isso cria dopamina e condições para repetir amanhã. Você quer voltar a desfrutar daquela vitória, daquela sensação cálida de fazer o correto? É assim que nos tornamos imparáveis. É assim que conseguimos o que parece impossível. Não amanhã, agora.